Então, a aula de hoje é sobre transferência de energia. A gente já estudou um pouco como que a energia pode entrar e sair de um sistema, né? Como o sistema pode absorver ou perder energia. Na aula passada, a gente discutiu bastante o caso da realização de trabalho. Tá? Então, é quando o sistema tem uma variação de volume e essa variação de volume realiza um trabalho no meio externo ou o sistema sofre um trabalho do meio externo. Certo? Então, o sistema pode perder energia se ele realiza um trabalho ou pode ganhar energia se ele recebe, né, se trabalho é realizado sobre ele. Além disso, a gente viu que uma segunda maneira também, a gente já tinha estudado isso em algumas aulas anteriores, uma segunda maneira do sistema perder ou ganhar energia é através da transferência de calor. Certo? Então, quando a gente discutiu transferência de calor, eu falei brevemente que, né, a temperatura é dada, né, está relacionada à agitação térmica das moléculas no sistema. E quando você coloca um material, uma temperatura mais alta em contato com um outro material, um outro sistema com uma temperatura mais baixa, a gente sabe que energia vai fluir do calor, né, do material mais quente para o mais frio. E a gente vai discutir isso um pouco em detalhe na aula de hoje, como é que isso ocorre, certo? Essa transferência de calor. Então, só para completar aqui, né, a gente lembra que esses dois métodos de transferência de energia, que é trabalho e transferência de calor, eles constituem a primeira lei da termodinâmica, certo? Então, se eu incluir esses dois termos, tanto trabalho quanto calor, eu sei que a variação da energia interna do sistema, né, a variação total de energia interna, é o quanto o sistema recebeu de calor ou perdeu. Né? Se ele receber, esse Q vai ser positivo. Se ele perder, esse Q vai ser negativo. Mais quanto de trabalho foi realizado sobre o sistema. Né? Então, esse trabalho, quando a gente não especifica explicitamente, ele é o trabalho sobre o sistema. Certo? Então, esse trabalho positivo significa que o trabalho foi realizado sobre o sistema. Então, por exemplo, o gás foi comprimido, ele ganhou energia. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica, que é conservação de energia no final das contas. E aí o que a gente quer discutir na aula de hoje é justamente como que essa transferência de calor acontece, certo? Então, a gente vai estar basicamente interessado nessa situação aqui, depois a gente vai estudar, mencionar brevemente duas outras possibilidades, mas o tópico principal vai ser dois sistemas em contato térmico um com o outro, ou seja, eles não estão isolados termicamente, calor ou energia pode fluir de um sistema para o outro, e a gente quer entender como que isso acontece, certo? Então, isso acontece principalmente nesse caso em que os sistemas estão em contato térmico, isso acontece pelo fenômeno de condução térmica. Certo? Então, qual que é a ideia de condução térmica? Então, a ideia é que eu tenho esses dois materiais, um mais quente e outro mais frio. Eu dei aqui um zoom nessa interface, certo? Então, eu dei um zoom aqui. Tá? Então, eu tenho aqui as moléculas do material. Aqui eu estou representando como se fosse um gás, mas poderia ser um sólido ou um líquido, um em contato com o outro. Certo? Na verdade, né, se fosse um sólido, se fosse um líquido ou um gás, eu teria as paredes do recipiente aqui, né, separando os dois. Mas o que acontece tipicamente é que, né, o material que está mais alta temperatura, a gente viu que as moléculas desse material possuem maior energia cinética, maior energia vibracional. Certo? E do outro lado, o material que está mais frio, as moléculas têm menor energia cinética ou menor energia vibracional. Certo? Então, o que acontece quando eu coloco um em contato térmico com o outro? Essas moléculas vão colidir, tá? E elas vão transferir energia, né, de um sistema para o outro. Certo? Então, nesse meu esquema aqui, a molécula A é que tem inicialmente mais energia, B tem menos energia. Ao ocorrer a colisão, certo? O que vai acontecer é que a molécula A vai perder energia, que vai ser transferida para a molécula B. Então,
é assim que eu tenho essa transferência de energia. É através realmente da colisão entre essas moléculas que podem estar presas em um sólido, podem ser de um gás, podem ser de um líquido. Certo? Então, isso efetivamente gera uma transferência de energia da molécula A para a molécula B e, portanto, do sistema mais quente para o sistema mais frio. Tá? Só que a gente sabe que ao colocar esse sistema um em contato com o outro, né, o que vai acontecer tipicamente é que essa face aqui do sistema mais frio vai aquecer primeiro e o calor vai se propagar para cá, que vai aquecendo gradualmente o restante do material até eu atingir o equilíbrio térmico. Certo? Então, como é que acontece? A gente quer discutir um pouco como é que acontece essa propagação de calor ao longo do material. Então, a ideia é muito semelhante, certo? Eu tenho, novamente, né, o material, a molécula do material quente colidindo com a molécula do material frio. A molécula do material frio agora ganhou um pouco de energia depois da colisão e ela agora tem mais energia que as outras moléculas que estão aqui no material frio. Tá? E ela vai se propagar, vai colidir com essas outras moléculas e vai transferir parte da energia dela para essas outras moléculas também, que aqui eu estou indicando por belinho. Tá? Então é realmente uma reação em cadeia. Né? A molécula do material quente colide com a molécula do material frio e a molécula do material frio colide com outras moléculas do material frio e assim espalhando essa energia. Tá? Então isso gera justamente essa figura aqui de um fluxo de energia. Então a energia vai, dessa maneira, né, se propagando ao longo do material frio. Tá? Então vamos realmente tentar entender isso de maneira quantitativa. Certo? Então imagina que eu olho lá para um pedacinho do meu material frio. Certo? Aqui, nesse lado aqui, ele estaria em contato com o material quente, que está a uma temperatura TH, né, H de hot. E aqui eu tenho a temperatura do material frio. Certo? E aqui eu estou considerando uma pequena espessurinha do meu material. Certo? Eu quero saber o quanto de calor vai ser transferido por intervalo de tempo. Né? Eu sei que esse é um fluxo contínuo, ele está acontecendo o tempo inteiro, então o calor está saindo do quente indo para o frio o tempo inteiro. Então eu posso perguntar quanto de calor foi transferido em um certo intervalo de tempo ou por unidade de tempo. Tá? Se a gente lembrar, né, calor tem unidade de energia, energia sobre tempo é uma potência. Então, isso também é equivalente a uma potência. Certo? Então, a gente escreve isso como P. E aí dá para a gente intuir algumas coisas. Certo? Depois eu vou dizer exatamente qual é a expressão, mas dá para ter alguma ideia de como esse fluxo de calor vai depender das propriedades do meu material e das temperaturas. Certo? Então, a primeira coisa é que quanto maior a área, maior a gente esperaria que fosse esse fluxo de calor. Certo? Por quê? Quanto maior o contato, tá, entre os materiais, maior o fluxo de calor. Então, isso vai ser proporcional à área dessa face que está em contato térmico. Certo? Além disso, eu esperaria que quanto maior a diferença de temperatura, maior esse fluxo de calor também. Né? Se eu coloco dois materiais quase a mesma temperatura, um é só um pouquinho mais quente que o outro, eu imaginaria que esse fluxo iria bem devagar. Agora, se eu coloco um material muito mais quente que o outro, esse fluxo seria maior. Então, isso aqui vai ser proporcional à diferença de temperatura, certo? E, obviamente, quanto mais espessa for essa parede, tá, mais lento vai ser esse fluxo. Certo? Então, isso daqui também vai depender da parede. Certo? Então, a expressão final é basicamente essa daqui. Certo? O que a gente obtém, né, é que essa potência ou esse calor transmitido por unidade de tempo, ele é igual a uma constante. Essa constante depende realmente das propriedades do material, vezes a área, e aqui vezes o módulo de dt dx. Então, a gente considera um tamanhozinho infinitesimal, bem pequeno desse, né, desse material, e vê a diferença de temperatura entre duas faces, e o fluxo de calor vai ser proporcional a essa diferença de temperatura dividido pela essa espessura. Então, esse K aqui, ele é
esse K, ele é chamado de condutividade térmica. Então, ele realmente, como eu já falei, depende do material. Então, tem materiais que têm uma condutividade térmica maior. Por exemplo, metais, a gente sabe, né, que metais, né, se eu coloco o metal no fogo, ele vai esquentar muito mais rápido, ou melhor ainda, né, se eu coloco uma vareta de metal no fogo, né, uma extremidade no fogo, eu sei que o calor vai atingir minha mão muito mais rápido do que se eu colocar uma vareta de madeira, por exemplo. Certo? Então, a condutividade térmica do metal é muito maior que a da madeira. E aqui, como eu já falei, é a área do material. Certo? E aí eu vou querer agora, né, pensando nisso que eu já falei para vocês, eu quero que vocês vejam se vocês conseguem entrar nesse link que eu acabei de postar na janela, tá? Na janela do chat. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, certo? Então imagina que eu tenho um gás aquecido em um recipiente, tá? E eu quero saber como que essa transferência de energia do gás para a parede do recipiente depende da densidade do gás, certo? Então eu tenho lá um recipiente, certo? Posso até fazer um desenho aqui. Eu tenho um recipiente aqui, certo? Com gás aqui dentro, certo? Um gás aquecido aqui dentro. E eu quero saber a transferência de calor do gás para a parede do recipiente. Então imagina que essa é uma parede grossa aqui, certo? Eu quero saber como que essa transferência de calor depende da densidade do gás. Então, se o gás for mais denso, ele vai transmitir, ele vai ter um fluxo de calor maior para a parede do recipiente, ou seja, a parede do recipiente vai receber mais calor, ou vai receber menos calor, ou não tem nenhuma dependência da temperatura, certo? Então, vejam se vocês conseguem entrar no link lá e votar. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui, tá? Tô vendo, né? Acho que eu estou mostrando para vocês as respostas. Talvez não seja uma boa estratégia mostrar para vocês as respostas, porque vai influenciar vocês, né, dos outros. Mas, enfim, continuem votando, eu já falo qual é a resposta correta. Então, também quero ver quantos estão votando, né? A gente tem 38 pessoas na sala, 23 votando, então tem uma fração considerável que talvez já tenha desacoplado. Mas como é que a gente responde essa pergunta, né? A melhor maneira de responder essa pergunta é realmente voltar para a nossa descrição microscópica de como esse calor é transmitido, certo? Então eu falei para vocês que o calor é transmitido através dessas colisões do material quente com o material frio. Nesse caso, o material quente é o gás aquecido e o material frio é a parede do recipiente, certo? Então, quanto maior a densidade do meu gás aqui, mais moléculas eu vou ter por unidade de volume, tá? Então eu vou ter um maior número de colisões com o material, tá? Portanto, quanto maior a densidade, maior esse fluxo de calor. Mais calor vai ser transferido, né, para a parede do recipiente em um certo intervalo de tempo, tá? Então, de fato, a resposta é a taxa de transferência de calor, ou essa potência, a quantidade de calor transferida por unidade de tempo, aumenta com a densidade do gás. Ops. Então, de maneira geral, isso é uma propriedade geral, certo? Os gases têm uma baixa condutividade térmica, porque eles não são muito densos, né? São muito menos densos que os sólidos. Então, esse coeficiente de condutividade térmica é um número pequeno, muito menor que 1. Já os sólidos, que são muito mais densos, têm uma condutividade térmica maior, certo? Da ordem de 1 a 100, por exemplo. Mas nos sólidos, a condutividade térmica
é gerada por dois mecanismos. Eu tenho a colisão de fato das moléculas, mas em certos sólidos eu tenho os elétrons que têm uma mobilidade maior que as moléculas, certo? Ou que os átomos que estão presos no meu sólido. Então os elétrons, dependendo do meu sólido, ele tem uma possibilidade de se deslocar mais livremente dentro do sólido e, portanto, transmitir mais rapidamente o calor. Certo? E, de fato, né, a gente vê que existe uma relação entre materiais que são bons condutores elétricos. Bons condutores elétricos são aqueles que têm muitos elétrons livres, que podem se deslocar facilmente no meu material. Então, esses materiais, eles também são bons condutores térmicos, porque esses mesmos elétrons que carregam energia elétrica também podem conduzir calor. Certo? Então, existe essa relação quase que direta entre condutores elétricos e condutores térmicos. É por isso que metais, que são bons condutores elétricos, também são bons condutores térmicos. Uma madeira ou uma borracha, por exemplo, que é um bom isolante elétrico, também é um bom isolante térmico, ou seja, tem uma baixa condutividade térmica. Tá certo? Então, vamos considerar o caso em que a gente já sabe agora como descrever esse fluxo de calor, é aquela expressão que eu passei para vocês, certo? Então, vamos considerar um caso particular em que eu tenho um material aqui, certo? De um certo comprimento L, uma extremidade dele tá mantida a temperatura TH, a outra a temperatura TC, certo? Então, essa temperatura é maior que essa. Isso gera um fluxo de calor, portanto, daqui para cá, um fluxo de energia, certo? E aí eu vou definir o caso particular de um fluxo estacionário, que é quando a quantidade de calor que está entrando aqui é exatamente a mesma quantidade de calor que está saindo aqui, certo? Então, o fluxo estacionário ele é dado justamente quando essas duas taxas de transferência de calor são iguais. Então, aqui, às vezes, vale a pena a gente fazer realmente uma certa analogia com fluido, como a energia fosse um fluido, certo? Porque a analogia realmente funciona em diversas situações. Então, é como se eu tivesse realmente um fluido aqui de calor ou de energia, certo? Fluindo, e todo fluido que está entrando aqui, ou seja, toda energia que está entrando aqui, está saindo aqui, certo? E, de fato, durante um certo tempo era pensado, né, antes de se entender melhor a estrutura dos materiais e a física do calor, se pensava realmente que o calor era um fluido físico que que atravessava o material, ia de um material ao outro. Então, quando eu colocava um material quente do lado de um frio, tinha um fluido que escorria, um fluido invisível que a gente não conseguia ver, mas que escorria de um para o outro. Hoje a gente entende que não é bem isso, né? É energia sendo transferida através dessas colisões. Então, nesse caso de fluido estacionário, a gente tem algumas propriedades interessantes que vão simplificar a nossa análise. Tá? Obviamente, não é sempre que o fluxo é estacionário. Certo? Se a temperatura aqui, se a quantidade de calor que está entrando aqui é a mesma que está saindo aqui, eu preciso ter uma fonte contínua de calor aqui e um receptor contínuo de calor aqui. Certo? Então, eu preciso de certas condições especiais para estabelecer esse fluxo estacionário. Não é sempre. Mas se isso acontece, eu tenho as seguintes propriedades. Certo? Bom, a primeira propriedade é que nenhuma energia está sendo retida dentro desse material aqui. Tá? Porque todo o calor que entra, sai. Se nenhuma energia é retida dentro do material, esse material, de fato, não está ganhando energia, ele só está transmitindo energia, portanto, ele não está sendo aquecido. Certo? A temperatura dele não está mudando com o tempo. Tá? Então, primeiro resultado é que isso aqui não muda com o tempo. Porém, a gente vai ter que tomar muito cuidado. A gente vai ver que essa temperatura, apesar de ela não estar mudando com o tempo, ela está mudando ao longo do comprimento do meu material. Tem que estar, né? Porque um lado está a temperatura TH, outro está a temperatura TC. Então, aqui dentro, essa temperatura pode mudar.
mas ela não muda com o tempo. Ou seja, se eu olhar aqui para um certo ponto do meu material, a temperatura desse ponto vai ser sempre a mesma, certo? Não muda com o tempo. Mas a temperatura em um ponto aqui vai ser diferente da temperatura em outro ponto aqui. Tá? Então, a segunda propriedade, a primeira, então, temperatura não está mudando com o tempo, mas muda ao longo da barra. A segunda propriedade é que se o meu fluxo é constante, certo? Se eu tenho de fato um fluxo estacionário, tudo que entra aqui sai aqui. E se eu olhar por qualquer seção do meu material, certo? Esse fluxo, esse fluido de energia que está entrando tem que estar passando por lá também, certo? Então, nessa seção, por exemplo, o fluxo de energia tem que ser igual aqui. Senão, eu teria um acúmulo aqui dentro, certo? Uma diminuição. Tá? Então, se eu olhar em qualquer seção da minha barra, esse fluxo é sempre o mesmo. Tá? Então, o segundo resultado importante é que o meu fluxo de energia P é uniforme ao longo da barra, ou seja, não depende de x, certo? E se P não depende de x, a gente sabe que P é dado por Ka dt dx. E eu devia ter mencionado isso antes, a gente coloca isso aqui em módulo, porque essa temperatura pode estar diminuindo ou aumentando, certo? Então, a gente sempre pensa isso como uma quantidade positiva. Então, se isso daqui é constante, ou seja, independe de x, isso significa que dt dx é constante. Independe de x também, né? Senão, o fluxo de calor não poderia ser constante, certo? Então, esse é o segundo resultado importante, que dt dx é constante, ou seja, se eu olhar para o dt dx, uma certa fatia aqui uma pequena fatia da minha barra, ele vai ser idêntico ao dt dx em outra pequena fatia aqui e em outra pequena fatia aqui. Tá? Então, em todas essas fatias, o dt dx é o mesmo. Então, em particular, eu posso, né, se ele é o mesmo em todas as fatias, eu posso considerar a fatia inteira, certo? E, portanto, o meu dt dx vai ser igual ao ΔT total e o ΔL total, certo? Ou ΔX total da minha barra. Que no meu desenho aqui, se vocês lembrarem, isso aqui eu já vou escrever em módulo. Como eu quero escrever em módulo, eu quero que seja uma quantidade positiva, então esse ΔT vai ser o TH menos TC. E o meu ΔX era o comprimento da barra que eu chamei de L. Tá? Então, finalmente, a gente chega aqui no fluxo estacionário. No caso de um fluxo estacionário, eu tenho que essa transferência de energia vai ser K A TH menos TC sobre L. Tem que lembrar que isso é válido para um fluxo estacionário. Tá? Então, nesse caso, a nossa expressão simplifica um pouco. Tá? Então, agora, vamos aplicar esses conceitos em um exemplo, certo? Para ver se a gente consegue entender um pouco melhor como é o funcionamento desse fluxo de calor. Então, o meu exemplo é o seguinte. Eu tenho 2 reservatórios térmicos que são mantidos a temperatura constante aqui, um quente e um frio. E aí eu ligo aqui uma barra, coloco uma barra entre eles, certo? E essa barra tem 2 partes. Uma tem uma certa condutividade K1 e a outra tem uma outra condutividade K2. Tá? Então a gente pode pensar, por exemplo, que essa barra aqui é uma barra metálica e, sei lá, essa é uma barra de madeira, certo? E a primeira coisa que eu quero calcular nessa situação, tá, é a quantidade
de energia transferida para o reservatório da direita, ou seja, quanto de energia foi transferida para cá em um certo intervalo de tempo ΔT. Certo? É isso que eu quero saber no meu item A. Tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com algumas observações importantes. Então, a primeira é que essa temperatura aqui é mantida constante nos dois extremidades. Certo? Então, tem nas duas extremidades as temperaturas são constantes, então isso me diz que o fluxo é estacionário. Certo? Eu não tenho energia sendo absorvida pela barra. Tá? Então, toda energia que sai é igual à energia que entra. Tá? Então, por exemplo, se eu analisar esses 3 pontos, né, no ponto A, toda energia que está cruzando essa superfície tem que ser igual à energia que está cruzando o ponto B, que tem que ser igual à energia que vai ser transferida para o meu reservatório frio. Tá? Como se fosse realmente um fluxo de um líquido. Certo? Então, tudo que entra aqui tem que cruzar aqui e tem que sair aqui. Essa é a ideia. Tá? Então, essa é a primeira observação, que o nosso fluxo é estacionário e, portanto, aquela taxa de transferência de calor é igual nesses 3 pontos. Certo? Então, eu vou definir, eu tenho uma taxa de transferência de calor constante ao longo da minha barra. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado aqui. Né? A gente poderia pensar, eu tenho um fluxo estacionário, então posso aplicar aquela expressão que a gente calculou agora há pouco, tá? Em que a taxa de transferência de calor é Ka vezes ΔT sobre L. Né? Só que aqui a gente tem uma pequena complicação, né? Em que o meu K não é constante, ele está mudando ao longo da barra. Certo? Então, a gente não pode simplesmente aplicar aquela expressão Então, a gente não pode aplicar para toda a barra. Pois a condutividade térmica K não é constante. Certo? Então, eu não posso aplicar cegamente aquela expressão usando TH, TC e o comprimento total, que seria L1 mais L2. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Porém, a gente pode analisar cada seção da barra independentemente, certo? Então, se eu pegar a primeira barra aqui, eu posso analisar o fluxo de calor nessa barra e depois o fluxo de calor nessa barra, certo? E a gente sabe que, como o fluxo é estacionário e K é constante ao longo dessa barra, aí sim eu posso aplicar essa expressão aqui para a barra 1. Certo? Então, esse L é o L1. Tá? O que é essa temperatura TB? É a temperatura desse ponto B. Certo? Então, a gente vai ver que a temperatura vai mudando ao longo da barra, né? Como deveria ser, já que aqui é mais quente que aqui. Eu ainda não sei qual é essa temperatura nessa interface, mas eu sei que é alguma temperatura TB que não muda com o tempo, porque o meu fluxo é estacionário. Certo? Então, o que a gente vai considerar é primeiro essa parte da barra. Certo? Então, as extremidades dessa barra, uma extremidade está a temperatura TH, a outra está essa temperatura TB que a gente vai querer determinar, certo? Para poder calcular o fluxo de energia. Tá? Então, eu defini aqui esse TB. Então, se eu analisar a barra 1, é isso aqui que eu tenho, certo? Eu tenho K1, a área da barra 1, diferença de temperatura na barra, já estou colocando em módulo, né? Eu sei que TH vai ser maior do que TB, dividido pelo comprimento da barra. Tá? Então, esse PB é o fluxo de energia que está passando aqui e também que está passando aqui, porque como é um fluxo estacionário, ele é igual em todos os pontos, certo? Em todos os valores, né? Ao longo de toda a minha barra. Então, esse é o resultado para a primeira barra.
Posso fazer exatamente a mesma coisa para a segunda barra, certo? Então, vou ter aqui K2 da segunda barra, área da segunda barra. Agora, para a segunda barra, certo? Ela vai estar aqui a uma temperatura TB, que vai ser maior do que TC, certo? Então, essa vai ser a temperatura quente para essa segunda barra e essa vai ser a temperatura fria. Tá? Então, o ΔT para essa segunda barra vai ser TB menos TC. E o comprimento vai ser L2. Tá? Então, o fluxo nessa segunda barra é dado por isso daqui. Tá? E aí, eu tenho que... A gente sabe que o fluxo é constante, né? Então, novamente, o fluxo aqui tem que ser igual ao fluxo aqui. Portanto, eu posso igualar essas duas quantidades que eu acabei de determinar. Tá? Então, se eu igualar PB igual a PC, isso vai me permitir calcular essa temperatura da interface, certo? A temperatura onde as duas barras estão em contato térmico. Tá? Então, se eu fizer essa conta aqui, é só álgebra, né? Eu tenho que igualar essas duas expressões e isolar TB. Então, eu vou chegar em algo como K1 sobre L1 TH menos TB igual a K2 sobre L2 TB menos TC. Então, igualei essas duas coisas, as áreas se cancelam dos dois lados. Aí um lado fica K1 sobre L1 aqui, do outro lado fica K2 sobre L2 aqui. E aí eu tenho que isolar TB aqui. Então tem um monte de álgebra, que é um pouquinho chato, mas se a gente fizer toda essa álgebra, a gente vai chegar na seguinte expressão. Tá? Mas se eu tivesse valores numéricos, eu substituiria os valores numéricos, seria mais econômico aqui, mas eu posso fazer totalmente algébrico também. Então, agora olha só o que a gente conseguiu determinar. A gente conseguiu determinar a temperatura na interface, certo? Em função das temperaturas nas extremidades e do coeficiente térmico. Certo? E aqui a gente poderia já pensar, né, ver se sai alguma coisa dessa temperatura. Por exemplo, a gente poderia pensar em um limite em que a primeira barra, a barra 1, ela é um metal. Certo? Então, o coeficiente térmico dela vai ser muito maior do que o da barra 2. Tá? Então, esse termo aqui seria muito maior do que esse daqui, simplesmente porque K1 é muito maior. Então, imagina que a barra 1 é um metal, a barra 2 é, sei lá, um pedaço de madeira. Tá? Então, esse K2 é um número bem pequenininho, porque a madeira tem uma baixa condutividade térmica, e esse aqui é um número grande. Tá? Então, a temperatura na interface seria aproximadamente, né, eu posso desprezar esse termo eu também posso desprezar, então seria aproximadamente TH. Um pouquinho menor, na verdade, do que TH, mas seria quase TH. Ou seja, a barra de metal está basicamente sendo mantida completamente a temperatura TH. Certo? Então, e agora? Certo? A gente quer... Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Tá. Ok. Então, ver se eu acerto para vocês aqui. Tá. Então, a gente chegou nessa expressão para temperatura intermediária. E agora, se eu tenho esse TB, eu posso substituir aqui e calcular o fluxo PB, certo? Então, é isso que eu vou fazer, certo? Então, se eu calcular... eu acho que houve algum erro aqui. Pronto, desculpa. Então, se eu calcular
Agora, o meu fluxo em PB, tanto faz onde eu escolho calcular ele, né, ou em PB ou em PC, né, ou na interface, ou no final da barra, ou no começo, os fluxos são sempre iguais. O que eu tenho que fazer é pegar essa expressão aqui e substituir TB. E aí vai lá mais um monte de álgebra, né? TB já é uma expressão um pouquinho grande. Quando eu jogo essa expressão aqui, eu tenho isso daqui, eu tenho que manipular toda essa expressão, certo? Se eu fizer toda essa manipulação, é realmente só álgebra, mas eu consigo simplificar bastante a minha expressão e eu chego em algo com essa cara aqui. Relativamente simples. Certo? Então eu tenho que o fluxo de energia depende, obviamente, da diferença entre as temperaturas nas extremidades. E aqui eu teria um K, né? Mas na verdade eu tenho um K efetivo dado por isso daqui, né? Ou 1 sobre isso daqui. Certo? Então esse é como se fosse o análogo de duas resistências em série, né? Mas aqui, para a condutividade térmica, na verdade, é como se fossem resistências em paralelo. Certo? Mas eu tenho aqui a minha condutividade térmica efetiva para esse caso. Certo? Então a gente conseguiu calcular o fluxo de calor. De novo, esse fluxo é constante ao longo da barra, tá? Então não interessa em que ponto a gente está olhando, é essa quantidade de calor que está sendo transferida por unidade de tempo. E aí a pergunta, na verdade, é: em um certo intervalo de tempo, ΔT, quanto de calor é transferido para o reservatório para a direita? Certo? Então, após um certo intervalo de tempo, ΔT, eu sei que esse P ele é constante, certo? Então, a quantidade de calor, então eu tenho, na verdade, né, que P é ΔQ sobre ΔT. Então, a quantidade de calor transferida vai ser igual a P ΔT. E se eu usar essa expressão aqui, tá? Isso aqui vai simplesmente ter um fator ΔT aqui em cima. Então, essa é a quantidade de calor transferido em intervalo de tempo ΔT. Tá? Então, vejam só, né? Se eu tiver... O que eu preciso saber? Eu preciso saber a condutividade térmica do material, ou dos dois materiais nesse caso, e os comprimentos deles, né? E a área também. Essas coisas são simples de serem determinadas. Tá? E aí, se eu coloco eles, né, entre dois reservatórios térmicos, eu sei como vai ser esse fluxo de calor. Tá? Então, isso pode ser aplicado em diversas situações importantes. Né? Por exemplo, imagina que a gente tem, né, uma janela, certo? Então, essa minha barra, né, nesse caso, tudo bem, a minha barra seria uniforme, não teria uma parte 1 e a parte 2, mas só fica mais simples o problema, mas eu tenho uma janela, certo? E aí, dentro da minha construção, da minha casa, eu tenho uma certa temperatura, ou mantida por um aquecedor, ou mantida por um ar-condicionado, e fora eu tenho uma outra temperatura. Certo? E eu quero manter essa temperatura constante, né, dentro da minha casa, por exemplo. Certo? A temperatura externa eu sei que ela é aproximadamente constante. Certo? Então, se eu imponho essa hipótese de que as temperaturas nas duas extremidades são constantes, ou seja, eu quero manter a temperatura da minha casa constante, e a temperatura de fora é constante, não está mudando com o tempo, eu posso calcular, se eu souber a condutividade térmica do vidro, por exemplo, eu posso calcular quanto de calor esse vidro está transferindo da minha casa para fora ou de fora para minha casa, dependendo de qual é a temperatura mais quente. Tá? Então, né, vamos imaginar que, né, a nossa situação mais comum, que fora esteja mais quente do que dentro, eu quero manter o ambiente dentro de casa mais frio, com ar-condicionado, por exemplo. Tá? Então, dentro de casa está mais frio, fora está mais quente, eu tenho um fluxo de calor para dentro de casa. E a gente consegue calcular isso daqui, né? Com a espessura do vidro, com a condutividade térmica do vidro, a gente consegue saber quanto calor está entrando dentro da casa por intervalo de tempo, ou por segundo.
E aí eu sei que para eu manter a temperatura dentro de casa constante, eu tenho que jogar fora esse calor, eu tenho que resfriar a minha casa, certo? A essa mesma taxa. Então eu posso rapidamente estimar, por exemplo, o quanto de trabalho o meu ar-condicionado tem que fazer para manter a temperatura constante dentro de casa. Então o ar-condicionado, de certa forma, tem que absorver esse calor ou retirar esse calor do ambiente. Então ele vai fazer um certo trabalho e isso vai gastar uma certa quantidade de energia. Então isso é uma das coisas, por exemplo, que a gente pode calcular com esse tipo de expressão. Tá? E agora, eu queria discutir com vocês o que a gente viu um exemplozinho simples, mas tem ainda uma coisa interessante nesse exemplo que eu quero discutir, que é como é que é a temperatura ao longo dessa barra, certo? Então, a gente viu que uma extremidade da barra está a uma temperatura TH mais quente, a outra extremidade está a uma temperatura TC mais fria, mas como que essa temperatura muda ao longo da barra? Tá? Então, será que a gente consegue determinar isso? Tá? Será que a gente consegue fazer um gráfico e mostrar como que a temperatura vai variando ao longo da barra? A gente vai ver que no caso de um fluxo estacionário, isso é relativamente simples. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo, por algum motivo a minha tela aqui travou. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela voltar. Aparentemente não. Até agora nada. Então eu vou rapidamente reiniciar a minha tela aqui. Tá? Pronto. Ok. Então, a ideia, como eu estava discutindo para vocês, é essa daqui. Tá? A gente quer fazer um gráfico de T ao longo de X. Certo? Então, ver como é que essa temperatura está variando. O meu X vai ser justamente um eixo ao longo da barra. Certo? Então, ele começa do zero, a primeira barra vai até L1, e depois a segunda barra vai de X igual a L1 até X igual a L1 mais L2. E a gente vai assumir só para poder fazer o gráfico, que a primeira barra de fato tem uma condutividade térmica maior. Então, por exemplo, é um pedaço de metal e a segunda é um pedaço de madeira. Só para dar um exemplo extremo. Então, de novo, né, a gente sabe que o fluxo é estacionário, é constante, então essa variação de temperatura com X é constante. Então notem que a temperatura em si não é constante, né, mas dt dx é constante, certo? E eu sei que conforme eu vou avançando em X, eu estou indo do lado quente para o lado frio, então a minha temperatura vai diminuindo, certo? Então eu posso escrever essa expressão aqui, né? Eu tirei o módulo, então eu tenho que incluir um sinal de menos, porque eu sei que o t diminui com x, então essa derivada tem que ser negativa. Né? Mas o importante aqui é que o lado direito dessa expressão é uma constante. Né? O fluxo é constante, K1 é constante, né? Enquanto eu estiver na primeira barra, e a área também é uma constante. Certo? Então, a gente pode encarar isso daqui como t sendo uma função de x e a derivada dessa função é uma constante. Então, isso é fácil de resolver. Né? A derivada de uma função sendo constante, eu sei que função é essa, tem que ser uma função linear. Certo? Então, o meu t de x, ele tem que ter a cara t0, certo? Vamos escrever assim, melhor ainda. Ele tem que ser um ax mais b, tem que ser uma função linear, certo? Então,
eu sei que esse A é justamente a derivada de T com relação a X, então é justamente esse coeficiente, esse é o meu A. Então isso vai ser menos P K1A vezes X. E o B, né? Bom, eu sei que quando x for zero, eu estou bem no comecinho da minha primeira barra. Certo? Quando x for zero, a minha temperatura tem que ser TC. Certo? Então, o meu B vai ser, desculpa, TH. Né? O meu B vai ser TH. Né? Dessa forma, quando x for zero, eu de fato estou a temperatura TH. E a gente nota dessa expressão, conforme x vai crescendo, a minha temperatura vai caindo. Certo? Então, eu posso fazer um raciocínio totalmente análogo para a minha segunda barra, certo? De novo, o dt dx é constante, só que agora a constante é menos pk2 sobre a. Então, de novo, a derivada de t com relação a x é uma constante, então t de x, de novo, tem que ser uma reta, tem que ser uma equação linear. E aí essa equação linear tem que ser dada por isso daqui, certo? Então, a derivada é isso daqui. E eu sei que quando x for igual a L2, ou seja, quando eu estiver lá no final da minha barra, a temperatura tem que ser Tc. Certo? Então, eu vejo que essa função satisfaz a minha condição de contorno, né? T de L2 é igual a Tc, e satisfaz que a derivada é menos P K2 sobre A. Então, eu tenho a minha função, a minha temperatura em função de x, definida em duas partes. Né? Uma é ao longo da barra 1, a outra é ao longo da barra 2. Então, como é que vai ficar esse gráfico? Bom, são duas retas, as duas retas estão caindo, só que na primeira seção da minha barra, como K1 é maior do que K2, na verdade, eu acabei de ver que eu vou mudar, eu vou assumir que K1 é menor do que K2, certo? Então, na verdade, eu estou trocando a ordem dos meus materiais. Então, imagina que K1, na verdade, é a madeira primeiro e o metal segundo. Né? Só para dar certo com o gráfico que eu desenhei. Tá? Então, eu tenho primeiro a madeira, depois o metal. Então, K1, na verdade, é menor do que K2, certo? O coeficiente, a quantidade térmica da madeira é menor do que a do metal. Então, esse número aqui vai ser maior para a primeira barra. Ou seja, a temperatura vai variar mais bruscamente na primeira barra e menos bruscamente na segunda. Então, vão ser duas retas. A primeira vai ter uma inclinação maior e a segunda vai ter uma inclinação menor. Certo? Então, o que eu vou ter no final das contas é esse gráfico aqui. Certo? Então, aqui, de novo, deixa eu deixar mais explícito. Eu estou assumindo que K1 é menor do que K2. Então, na barra, por exemplo, aqui eu teria a madeira e aqui eu teria o metal. Certo? Então, na madeira, a temperatura varia rapidamente. Certo? E é o que a gente espera, né? Se eu coloco a madeira em uma extremidade em contato com algo, né, com fogo, com algo quente, nessa extremidade aqui, ela vai estar muito mais fria, ela não transmite esse calor de maneira efetiva, né, ou essa temperatura de maneira efetiva. Então, de fato, eu tenho uma queda da temperatura muito mais rápida ao longo da madeira, e no metal não. No metal, se eu coloco ele em contato com algo a uma temperatura T, né, sei lá, TB nesse caso, a outra extremidade vai estar quase a mesma temperatura, porque ele tem uma boa condutividade térmica. Tá? Então, de fato, a gente vê que a temperatura dentro do metal varia bem lentamente. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre condução. Ainda tem dois fenômenos importantes para a gente discutir, certo? São um pouco mais breves, mas um é a convecção e outro é a radiação. Né? São também fenômenos que me permitem transferir energia de um sistema para o outro. Tá? Então, primeiro vamos discutir a convecção. Certo? Então, convecção é quando a gente tem uma transferência de energia devido a de fato, deslocamento do meu material. Tá? Então, o caso típico é eu tenho um gás ou um líquido, tá? Parte desse líquido está a uma temperatura mais quente
que outra, e por causa disso, a parte mais quente vai ser menos densa, né? Ela vai se expandir, vai ser menos densa. Como ela é menos densa, ela vai se deslocar, né, por exemplo, para cima, e a parte mais fria vai cair. Então, isso gera um movimento. Esse movimento é chamado, por exemplo, de convecção natural. Então, conforme eu falei para vocês, aqui é um exemplo típico. Imagina que a gente tem uma panela com água, certo? E ela está aqui no fogo. Então, a gente sabe que essa parte aqui vai ser aquecida primeiro, por causa do fenômeno de condução térmica, né? Então, a panela, o metal da panela vai estar quente, vai estar basicamente a temperatura TH, e aí, devido à condução, ele vai esquentar a superfície mais profunda da minha água, né? Ele vai esquentar essa parte aqui da água. Então, essa parte de transferência de calor do fundo da panela para o fundo da água é condução, certo? São as moléculas da panela colidindo com as moléculas da água e aquecendo a molécula da água. Só que é o que acontece dentro da água em si, certo? Aqui embaixo, por condução, a gente sabe que a temperatura vai ser maior do que aqui em cima, né? Porque aqui eu estou em contato com o ar. E aí a água, ao ser aquecida, ela vai dilatar, vai ficar menos densa e vai subir. Tá? Então, ela vai subir e a água fria, que é mais densa, vai cair. Certo? Então, eu gero esse movimento de convecção. Tá? A água quente sobe e a fria desce. Tá? Então, eu giro. Conforme, né, depois que a água fria desceu, ela vai ser esquentada e ela vai subir de novo. Então, efetivamente, eu gero um ciclo aqui. Essa corrente de convecção vai continuar acontecendo até toda a água atingir a mesma temperatura. Tá? Quando toda ela está à mesma temperatura, toda ela está à mesma densidade, não tem uma parte mais densa que a outra. Tá? Um outro exemplo típico também é com um gás. Então, por exemplo, o ar-condicionado dentro da nossa casa, né? Dentro dos prédios, enfim. Ele geralmente é colocado no topo, justamente para gerar esse efeito de convecção. Certo? Então, a gente sabe que o ar que está aqui em contato com o ar-condicionado, ele vai ser mais frio, então ele vai cair. Tá? E o ar que está aqui mais, né, mais para baixo, mais próximo do chão, vai estar mais quente e ele vai subir. E aí, de novo, eu vou gerar esse fluxo, tá? O que me permite ir esfriando o ar até todo ele atingir a temperatura TC. Tá? O que aconteceria se eu colocasse o ar-condicionado perto do chão? Eu ia ficar com uma camada de ar frio no chão, que é mais denso, ele não ia para lugar nenhum, ele ficava lá, e ia ficar com uma camada de ar quente para cima. Certo? Então, sei lá, da minha canela para baixo ia estar frio, mas todo o resto ia estar quente. Então, de fato, né, é fundamental que o ar-condicionado seja colocado numa parte mais alta, né, do ambiente para gerar essa convecção. E com essa convecção ele vai conseguindo daí esquentar todo o ar. Ele só consegue, esfriar todo o ar. Ele só consegue esfriar o ar que está aqui em contato com ele. Então esse é o fenômeno de convecção. E aí eu vou aproveitar e fazer uma perguntinha para vocês. Tá? Que é o seguinte, imagina que eu tenho uma... Esse é um caso bem típico, um exemplo bem típico, que eu tenho a praia, certo? Então eu tenho aqui, estou considerando uma região de areia que está próximo, né, que está em contato com o mar. Eu estou assumindo que é meio-dia, então tá quente, certo? Então a temperatura da areia é maior do que a temperatura do mar. E eu quero saber o seguinte, o vento, né? Imagina que eu tenho uma brisa, certo? Devido a essa diferença de temperatura, o vento vai soprar do mar para a areia, da areia para o mar, ou não sei, certo? Ou não sopra de nenhuma direção para outra direção. Tá? Então, tentem pensar um pouquinho nesse fenômeno de convecção e vejam se vocês conseguem. Não é tão simples assim, não é muito complicado, mas também não é tão simples. Pensar um pouco como seria essa corrente de ar. Tá? Então, tentem pensar um pouquinho, entrar naquele mesmo link. Vocês estão
conseguindo votar pelo menos. Tá meio empatado aí, né? Metade está falando, quase que metade está falando da água para areia, a outra metade da areia para água. Então vamos ver como é que a gente analisa isso daqui. Tá? Então, como eu falei, não é uma análise super simples, tá? Toda vez que eu mudo eu perco a minha tela. Isso. Não é uma análise super simples, mas eu posso pensar o seguinte. Tá? Então eu tenho aqui o lado esquerdo está uma temperatura maior. Tá? Então eu sei que a areia está uma temperatura quente, vai esquentar o meu ar. O meu ar, ao ser esquentado pela areia, ele vai subir, certo? E aí eu tenho, se eu pensar no ar que está logo aqui em contato com o mar, tá? Quando esse ar aqui, que está em contato com a areia, quando ele sobe, certo? Ele diminui a pressão dessa região, e aí esse ar que está em contato com o mar, ele entra aqui para a areia, certo? Ele se desloca em direção à areia, e aí quando ele se desloca em direção à areia, de novo, ele é aquecido, ele sobe, e aí eu gero esse fluxo, né? Essa corrente, né? Em que, na verdade, eu gero esse tipo de corrente em que o vento, na verdade, está indo da água para a areia, certo? Então, de novo, né, o ar em contato com a água está mais frio, o ar em contato com a areia, ele aquece, né, ele fica menos denso, ele sobe, e aí o ar mais frio ocupa esse espaço. Tá? E aí eu gero esse efeito, tá? de brisa do mar para a praia. Tá? Obviamente, isso depende da temperatura do mar e da praia. Né? Se o mar, por exemplo, tiver uma temperatura maior do que a areia, o oposto vai acontecer. Então, a gente agora está chegando no último tópico, que é um terceiro método de transferência de calor. Então, a gente tem a gente viu até agora a condução, certo? Que é justamente por colisão entre as moléculas que vai transmitindo esse calor. O segundo método é convecção, certo? Então, na convecção eu realmente tenho um movimento dentro do meu sistema, certo? Então, o meu líquido está se deslocando e carregando esse calor com ele. E o terceiro método que a gente vai discutir é o método... de novo a minha tela parece que congelou. Deixa eu ver se eu recupero ela. Por algum motivo hoje não está se comportando bem. Desculpem, vou ter que reiniciar de novo. Tá. Ok. Então, voltando aqui, o terceiro tópico é o tópico de radiação, certo? Então, como é que eu transfiro energia através de radiação? Bom, qualquer corpo que tenha uma certa temperatura, a gente viu que ou vai ser um gás, onde eu tenho as moléculas do meu gás se deslocando, ou vai ser um sólido e um líquido, onde eu tenho essas moléculas vibrando. E esse movimento, né, essa agitação térmica, gera radiação, certo? A gente tem que lembrar que dentro dos átomos, né, eu tenho elétrons, e a movimentação desses elétrons gera radiação eletromagnética. E essa radiação eletromagnética carrega energia com ela, certo? Então, ao um corpo emitir radiação, ele está perdendo energia, certo? E, obviamente, né, o mesmo corpo que perde radiação, ele também pode receber radiação do meio externo. E aí ele pode absorver energia, certo? Então, essa radiação eletromagnética, ela carrega energia, ou ela pode vir também em direção ao corpo e o corpo recebe energia e absorve essa energia. Então, o Sol, por exemplo, é a nossa maior fonte de radiação eletromagnética. Todo o planeta recebe radiação eletromagnética do Sol. Certo?
Então, como é que a gente entende isso daqui? Tá, quase que eu perdi a minha tela de novo. Mas voltou. Então, o que a gente tem é um esqueminha aqui simplificado, certo? Então, vamos imaginar que eu tenho um material aqui quente, certo? A uma certa temperatura. Essas moléculas do material vão oscilar, vão vibrar, e essa vibração vai emitir uma radiação eletromagnética, certo? Então, vocês vão ver, né, no próximo quadrimestre, radiação eletromagnética são campos eletromagnéticos, mas para a gente, o que é importante aqui são ondas, tá, que carregam energia. Tá? Então, tem uma radiação aqui sendo emitida desse corpo quente, e essa radiação, por exemplo, pode ser absorvida por um outro corpo que está próximo desse corpo quente. Tá? Então, essas ondas eletromagnéticas, ou essa radiação, são emitidas do corpo quente e absorvidas pelo corpo frio. Tá? Mas o corpo frio ele não está a temperatura zero, certo? Ele também tem alguma temperatura, então as suas moléculas também estão vibrando e ele também está emitindo radiação eletromagnética. Tá? Então, por exemplo, ele pode estar emitindo radiação eletromagnética que está sendo absorvida pelo corpo quente. Então, eu tenho esses dois fenômenos, certo? Um corpo pode estar emitindo radiação e recebendo radiação ao mesmo tempo. Em geral, é isso que acontece, né? Os dois fenômenos acontecem ao mesmo tempo. Eu tanto emito radiação, quanto eu recebo radiação. Tipicamente, a gente vai ver já já, um corpo mais quente, com uma temperatura maior, vai emitir mais radiação do que um corpo mais frio. Tá? Então, se eu olhar para esse balanço de energia, efetivamente eu vou ter mais energia indo do corpo quente do corpo frio do que vice-versa. Certo? Então, de fato, eu tenho um fluxo líquido de energia do quente para o frio. Tá? Então, como é que é dado essa transferência de energia ou essa emissão de energia por radiação? Tá? Então, ela é dada por uma lei, que é chamada de lei de Stefan. Na verdade, isso pode ser derivado. Vocês vão derivar isso lá em física quântica. Tá? Então, ainda mais 2 quadrimestres. Tá? Mas aqui a gente vai simplesmente aceitar essa lei. Tá? E essa lei me diz o seguinte. A quantidade de radiação emitida. E aqui, de novo, como é que eu vou quantificar isso? Eu vou calcular a quantidade de calor ou a quantidade de energia por unidade de tempo. Se o meu corpo está vibrando o tempo inteiro ele está emitindo radiação. Certo? Então, quantidade de calor por unidade de tempo. Isso é igual à área do corpo. Então, quanto maior a área do corpo, mais radiação ele emite, o que faz um certo sentido. Esse sigma aqui é uma constante numérica que, enfim, inicialmente foi determinado de maneira experimental. Hoje a gente sabe como calcular ela, mas, de novo, isso precisa de física quântica. Tá? Então a gente vai simplesmente aceitar. Então essa aqui é chamada de constante de Stefan Boltzmann. Tá? Esse E é uma constante também, que depende da propriedade do material, é chamada de emissividade. Certo? Então, bom, a área, obviamente, depende do material, né, do formato dele. Essa constante é uma constante numérica, certo? Independe do material. Ela é sempre aproximadamente 5,67 watts metro quadrado Kelvin a quarta. Né? Então, a gente lembra que isso daqui é joule por segundo, então também é dado por unidade de watts. Então, a constante de Stefan Boltzmann é um número fixo. Esse E depende do material, essa emissividade depende do material. Então, tem materiais que vão emitir mais, tem materiais que vão emitir menos radiação. E, finalmente, essa quantidade de radiação emitida depende da temperatura a quarta.
certo? Então, de fato, quanto maior a temperatura do material, mais radiação ele vai emitir, só que não é linear, depende da quarta. Então, se eu mudo um pouquinho, se eu aumento um pouquinho a temperatura, eu emito muito mais radiação, certo? Então, isso é para a emissão de radiação. E a absorção de radiação? É basicamente a mesma expressão, certo? Então, para a radiação emitida, desculpa, para a radiação absorvida, certo? Ela vai também depender da área do material, daquela mesma constante, da mesma emissividade, só que agora o T0 é a temperatura do material que está emitindo essa radiação. Tá? Então, o que isso, né, o que isso quer dizer? Imagina que eu tenho aqui um certo material, tá? Eu sei que ele vai emitir radiação, tá? Essa taxa de emissão é o que eu chamei de PE, tá? E ela é proporcional à temperatura à quarta do meu material. Agora imagino que eu tenho um outro material aqui, pode ser mais quente, pode ser mais frio, não interessa, certo? Então eu tenho aqui um outro material. Esse material também vai emitir radiação. Mas o que eu estou interessado é nesse sistema aqui. Tá? Vamos pensar que eu estou pensando nesse sistema. Então, isso aqui é a quantidade de energia que ele emite. E isso daqui vai ser a quantidade de energia que ele absorve, certo? E essa quantidade de energia que ele absorve, a gente viu que é proporcional a T0 à quarta. Deixa eu melhorar isso daqui. De novo, quem que é esse T0? É a temperatura do material que está emitindo essa radiação. Tá? Então, é essa daqui. Então, se eu analisar só esse sistema aqui, ele está tanto perdendo energia quanto ganhando energia. Né? Obviamente, se esse material, né, se eu não tiver nada com uma certa temperatura perto dele, ele não vai absorver nada. Tá? Mas, normalmente, a gente tem pelo menos o ambiente ao redor, certo? A uma certa temperatura que vai estar emitindo radiação. Tá? Então, se a gente analisa... acho que é melhor fazer a análise aqui mesmo. Se a gente analisa esse corpo aqui, esse corpo que eu estou desenhando como azul, tá? Eu tenho que a energia total, né, emitida pelo corpo, na verdade vai ser a energia emitida menos a absorvida. Certo? Então, é o que ele está enviando menos o que ele está perdendo. Essa é a variação, né, de energia do meu corpo, tá? Por unidade de tempo. Né? O quanto ele está perdendo, menos o quanto ele está ganhando. Tá? E se a gente usar as expressões que a gente escreveu agora há pouco para a potência emitida e a absorvida, eu vejo que isso daqui vai ser T à quarta menos T0 à quarta. Tá? Então, isso é como se fosse o fluxo líquido, né? O quanto de energia ele está, de fato, perdendo. Então, obviamente, se ele é mais quente, se esse corpo é mais quente que esse, ele está emitindo mais do que ele está ganhando. Então, de fato, ele está perdendo energia, isso é um número positivo. Mas se ele for mais frio que esse daqui, né? Então, se a temperatura do corpo for menor que essa, isso aqui vai ser um número negativo, e, portanto, ele vai receber mais do que ele perde. Como a gente está calculando o quanto ele perde, e ele está recebendo mais do que ele está perdendo, isso aqui vai ser um número negativo. Certo? E, finalmente, né, se o corpo está em equilíbrio térmico com o seu redor, se essas duas temperaturas são iguais, tá? O quanto ele ganha é o quanto ele emite, e tudo fica em equilíbrio térmico. Certo? Então, se eu tenho, sei lá,
essa caneta aqui em equilíbrio térmico, a temperatura dela é a mesma do ar ao redor dela, certo? Não quer dizer que ela não está emitindo radiação, ela está emitindo radiação, mas ela está emitindo a mesma quantidade que ela está absorvendo. Então, a variação de energia dela é zero devido a esse fenômeno de troca de energia por radiação. Então, eram as três coisas, né, os três métodos de troca de energia que a gente tinha para discutir hoje. Só para encerrar, eu vou pedir para vocês responderem essa última pergunta. Então, a pergunta é a seguinte. Agora, imagina vocês aí, certo? Assistindo essa aula ou dormindo, que seja, certo? Eu quero que vocês pensem o corpo de vocês, certo? Ele está emitindo mais radiação do que ele está absorvendo? Ele está absorvendo mais radiação do que ele está emitindo? Ou ele está em equilíbrio? Nenhum dos dois. Certo? Então, tentem ir naquele link de novo e ver se vocês conseguem votar. Certo? Eu estou vendo que alguns de vocês já estão votando. Então, a pergunta de novo é, o corpo de vocês agora, nesse instante, tá? Ele está emitindo mais radiação do que absorve? Ele está absorvendo mais radiação do que emite? Ou ele está em equilíbrio? Então, vou dar uns segundinhos para vocês votarem. Então, a grande maioria, não, a grande maioria, metade de vocês disse que ele emite, a gente está emitindo mais do que a gente está absorvendo. Um terço falou que a gente está emitindo menos do que absorve e o restante falou que a gente está em equilíbrio térmico. Certo? Então, a pergunta, na verdade, depende de onde você está. Eu estou assumindo que vocês estão, né, em um ambiente que não esteja a mais do que 36 graus Celsius, certo? Pode ser que não, sei lá onde é que vocês estão, mas estou assumindo que esse é o caso. Então, se esse é o caso, o ambiente ao nosso redor, né, então vou fazer um desenho bem horrível aqui, mas aqui está vocês, certo? Bom, vocês estão aqui, a temperatura corporal é aproximadamente 36 graus Celsius, certo? E a gente sabe que o ar ao nosso redor está uma temperatura menor. Tipicamente vai estar uma temperatura menor. Então a gente vai estar emitindo mais radiação do que a gente vai estar absorvendo do ar ao nosso redor. A gente de fato está perdendo energia para o ambiente à nossa volta. Tá? E aí, obviamente, para manter essa energia, a gente tem que, né, gastar calorias e fazer o nosso corpo funcionar para manter a nossa temperatura. Senão a gente iria sempre perder energia até termalizar e chegar à mesma temperatura ambiente. Tá? Então a resposta nesse caso é que de fato a gente emite mais do que a gente está absorvendo. A gente está perdendo energia, né? Energia líquida para o ambiente externo. Então era isso que eu tinha para discutir hoje.